Hoje vamos falar de um tema que é inerente a todo o público e as mais diversas camadas aí de empresas pequenas, médias e grandes, startups, que são as crises, né, que tem dentro das organizações e que podem desencadear universos inteiros de problemas dos mais diversos modelos e formas aí dentro das empresas. Bom, esse ano, mês que vem, a gente está fazendo 21 anos de empresa e o que a gente mais tem é vivência, né, das mais diversas formas de crise. Dentre algumas, eu posso explicar crises através de não comunicação interna dentro da empresa, crises através de falta de compliance, crises através de governança, crises através das próprias direções, sociedades, os investidores ali, criar bloco de amizades dentro da empresa e criar um conflito já de times, um contra o outro dentro das organizações. Então nós vamos falar desse tema de forma bem prática, bem didático, aí, convivências que nós vivemos dentro das organizações, para que vocês possam ampliar essa visão e buscar dentro do dia a dia de vocês, né, inspiração dentro disso para evitar essas crises e, através do compliance e da governança, poder buscar soluções necessárias. Vem comigo! O primeiro tema que eu quero tratar aqui hoje com vocês é como antecipar possíveis riscos de conflitos e crises que podem ter dentro das organizações. Uma metodologia prática, né, que eu coloco muito dentro das empresas é, quando a empresa é muito pequena, está ali no start, está começando a rodar, na verdade você vai muito isso dentro do feeling, né? Você não tem RH, você não tem DP, você não tem pessoas tratando de pessoas o tempo todo, né? Uma das formas principais que eu entendo é colocar as duas partes na mesa quando principiar qualquer tipo de conflito. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário que falou que a contabilidade não está entregando. Ou eu tenho uma contabilidade, que é externa, que falou que o funcionário não está entregando. Senta com os dois, põe na mesa, one a one, trata as determinações. Se tiver dificuldade técnica e você não tiver profundidade, busca alguém que tenha, para que seja um conciliador daquilo, tá? Mas trate ali na raiz isso. Quando você vê dentro das empresas possibilidades também de conflitos de âmbito pessoal, que vai trazer questão de religioso, futebol, política, crenças, valores ali, a melhor forma que eu entendo, e é o que eu pratico dentro da CIS, o DNA da CIS é esse. Né? O DNA da CIS permite isso. Nossas crenças e valores são formadas através disso. Então, por exemplo, eu deixo muito claro para o meu time que a CIS é baseada em qual que é o pilar principal, a questão ética. Né? Todos os nossos parceiros, para estar aqui dentro, para viver junto com os nossos clientes, nós temos um pilar ético muito forte. Então, isso é premissa sine qua non, ou seja, a gente não aceita negociar isso, é inegociável essa premissa. Segundo, aqui dentro não pode ter qualquer tipo de divisão do que ponto de vista de crença, de questão religiosa, de questão partidária. Então todo mundo pode acreditar naquilo que quer, todo mundo, mas aqui dentro nós temos que conciliar o foco no cliente, o foco no atendimento, o foco em servir a todo mundo que investe em nós no dia a dia como empresa para levar compliance, levar governança, fazer todos os nossos trabalhos. Então é se posicionar colocando que a esteira da empresa é uma esteira baseada em pilares e que esses pilares dentro do negócio é que vão balizar, e não cada um daquilo que acredita. Eu acho que o líder tem muito esse papel para evitar a crise, é uma forma de você minimizar ela já desde o início, é deixar bem claro qual que é o seu posicionamento e crenças e valores ali envolvidas. Um outro ponto muito importante, pessoal, que eu vejo demais dentro das organizações, eu fico impressionado, é errar o mesmo erro cotidianamente ou periodicamente. Então, eu tenho uma premissa de vida que é o seguinte, a gente vai cometer vários erros e deveríamos aprender com os nossos próprios erros, mas talvez a gente não tenha tempo de vida mesmo, né, de longevidade, para aprender todos, então a gente tem que passar também a aprender com os erros dos outros. Né? E o que eu vejo muitas vezes dentro das organizações elas cometem um erro,
logo passa-se um tempo, elas vão cometer o mesmo erro de novo. Vou citar exemplos práticos aqui para ficar mais configurável aí no dia a dia de vocês. Por exemplo, uma empresa, eu chego lá, ela fala assim, nossa, o profissional terceiro que prestou serviço aqui para mim, seja marketing, seja jurídico, seja contabilidade, tal, não, errou, o profissional não me atendeu e tal. Ah, beleza. Você sentou, desenhou o escopo do projeto, mapeou isso dentro do contrato, acompanhou. Ah, não, eu não fiz isso. Então, primeiro, eu não tenho um histórico, né, formalizado que eu possa medir, né? E às vezes eu tenho versões de um fato só, né? Aí passa-se um tempo, ela vai contratar outro profissional, ela comete o mesmo erro. Ou às vezes a gente está na mesa, isso aconteceu com um cliente nosso recente, o setor técnico estava, né, fazendo um processo de recrutamento de seleção, né, no caso lá a contabilidade, para um profissional. Porém, o líder que está acima desse setor, que não tem a alçada técnica da contabilidade, aprovou e contratou mesmo com o parecer técnico ao contrário daquilo. O que vai acontecer na verdade? O pessoal da contabilidade nos procurou, os responsáveis, falaram, ó, seguinte, nós falamos que o profissional não atende. O líder acima contratou independente disso. Quem vai ficar responsável? Quem vai ser o pai da criança na hora que der um problema? Entende esse tipo de conflito? E essa empresa já passou por isso lá atrás. Nós entramos, ela já tinha um conflito de agência interna, onde o líder não era profundo e tinha esse mesmo setor confuso lá dentro e está cometendo o mesmo erro após. Eu chamei a direção, falei, direção, vocês, mas eu dei autonomia pro cara. Tá bom, gente, chega, chama tu, fala, ó, aqui é assim, realinho e tal, porque já tem um exemplo antigo que não deu certo. Outra coisa que eu vejo muito comum no mercado, pessoas hoje contratando ou buscando internamente situações de profissionais, vou te dar um exemplo prático para vocês poderem entender. Se uma empresa quer ir à venda e dentro dessa organização nunca ninguém trabalhou um M&A, por exemplo, nunca ninguém fez fusões e aquisições, nunca ninguém participou de uma compra ou de uma venda de uma empresa, como que essa estrutura interna vai fazer o processo? Que ela nunca viveu. E isso precisa de um processo de quem tem experiência. E as empresas hoje estão acordando. Às vezes o cara viu um vídeo na internet ali de 2 horas, qualquer coisa disso, que eu chamo de mente de pires, né? É raso. Né? Pires é muito raso e a gente tem que ser profundo em determinadas situações. Ou seja, cara, não vai dar certo. Lógico que não vai dar certo. Né? Eu vejo empresas, em vez de elas procurar nos próprios profissionais qual que é a sua experiência e tal, cara, se ele nunca viveu aquilo e não tem profundidade, ou você tem que criar uma esteira de cauda longa, de aprofundamento, de técnica, e não é só curso, gente, tem que ter experiência. Eu vejo às vezes, mas eu dei um curso para ele, tá bom, cara, algumas horas ali vai trazer a profundidade necessária, ele já viveu, já foi skin the game, já participou disso tudo, entendeu como é que funciona, já geriu pessoas dentro daquele processo, porque é hoje um desafio de pessoas, porque todo mundo fala inteligência artificial, tecnologia, beleza, atrás disso tudo tem pessoas, pessoal. Né? Então hoje eu vejo muito falar de questões técnicas, e seria importante, né, as empresas, os profissionais, tá lendo um pouco de poesia, de drama, entendendo que existe um mundo de pessoas. Comunicação, né, não é eu falar, é o outro entender. Né? Então, assim, eu vejo pular essas etapas e de erros que às vezes a empresa vem cometendo ao longo de um tempo. E eu não sei porque eles acordam de manhã e acham que fazer a mesma coisa vai chegar em outro lugar novamente. Né? Então, pessoal, tem esse senso crítico de entender quem está auxiliando, se essa pessoa tem profundidade, se ela já tem aplicabilidade. Uma questão, às vezes um time que te apoiou, que é massa pra caramba, no sentido ali, é uma startup, está crescendo, né, tá fazendo ali a esteira do growth, beleza, mas quando eu viro um outro jogo, é a mesma coisa, se eu puder comparar aqui, com questão de futebol. Um time da 4ª divisão, ele vai jogar, né, vamos defender de bololô e atacar de montoeira. Agora, um time de 1ª divisão, ele já tem que ter técnico, ele tem que ter um presidente que mostra a marca, ele tem que ter jogadores no local certo, na posição correta, ele tem que ter uma estratégia de jogo. É diferente. A empresa, ao longo das suas etapas, ela é diferente. E assim como crises. Eu tenho uma empresa familiar de 3 pessoas, eu vou ter um modelo de crise. Agora, quando eu tenho 500 funcionários, eu tenho outro modelo de crise. Né? Quais profissionais eu tenho ali para apoiar? Então, trazer esses erros do passado, ter consciência dele, deixar ego e vaidade fora da mesa, fora da sala, é uma lição muito importante para quem quer dar certo. E outra questão muito importante, né, para as crises é definir prioridade. E às vezes a prioridade da prioridade. Bom, aí a gente entra em um aspecto que nós tratamos no vídeo anterior, que é o seguinte: quem tem que definir a prioridade? É quem tem profundidade ou quem está com a visão macro do negócio? Porque
Um dos problemas de crise é quando começa ali a faísca, né? É muito mais fácil apagar a faísca do que um incêndio, né? Então a gente tem que ter essa noção de, às vezes, de percepção, e para isso contar com board, contar com uma equipe qualificada e principalmente, gente, dar voz e vez para o compliance, que é o agente que é externo, que está de fora, ou se for board de gestão para governança, que geralmente já passou por uma série de N situações e visões de vários problemas, para que ele possa passar ali a experiência dele. Porque quando eu não consigo classificar as minhas prioridades, vamos entender o mundo de hoje, né? Tudo é dinâmico, tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido também, né? Uma mega estrutura de informações de todos os âmbitos, qualidades. A gente está vivendo um universo que a multiplicidade de informações, a gama de informações, de tudo quanto é forma, profundidade, tudo, ela vem interferindo em tudo isso. Que você volta 40, 50 anos atrás, era muito diferente. Você tinha uma escassez até de fontes, né? Eu, quando estudava, pesquisava em Barça, né? Em livro. Eu tinha que ir na biblioteca. Hoje, qualquer pessoa com contato com o celular tem acesso a informações no mundo todo. Então, essa priorização e essa cadência, né? Eu falo que é o seguinte, a priorização de crise dentro da empresa deveria ter um organograma. A governança prega isso, inclusive, né? Quem que eu vou chamar? Por exemplo, saiu uma notícia da mídia social da minha empresa. Eu brinco assim, qual que é o botão do Batman que eu ligo ali que eu vou chamar ele, né? Eu tenho que acionar quem? É relações públicas, é comunicação, é o jurídico. Quem que eu vou fazer isso? Ó, começou uma faísca ali na contabilidade, no fiscal. Quem que eu vou interferir? Quem que eu vou chamar para isso? Esses botões que eu chamo, né, de apertar lá e chamar alguém que vai fazer isso, tem que estar pronto dentro das organizações, tem que saber. Pegou fogo a organização, um incêndio, igual já aconteceu em alguns clientes que a gente estava dentro do projeto. O sócio faleceu, o sócio que era o mentor, o gestor, ali, uma briga societária. Tudo isso eu tenho que ter uma hierarquia de prioridades para que eu possa ter um processo de contingência dessas crises, para que eu possa buscar soluções em âmbito mais rápido possível, de maneira mais direta e objetiva. E aí, gente, não dá para pular o óbvio. Né? O óbvio é o seguinte, quem que é o arquiteto principal? Quem tem mais profundidade para tomar aquela decisão? Porque a gente tem que entender que o mundo de empreendedorismo muitas vezes paga um preço muito caro por errar uma coisa que para mim é óbvia e básica. Empreendedor é o cara do core, é o cara que ama o que faz crescer. Geralmente estão a ver ali marketing comercial na maioria das vezes, não quer dizer que é todas as vezes, mas geralmente até, e pega o negócio e faz crescer. Mas ele não é o gestor. O gestor é outra coisa. O gestor é um cara que tem que entender de contabilidade, de fiscal, de finanças, de marketing, do ambiente todo que vai fazer isso, né, dar esse apoio total. E outra coisa, tem que ter manutenção constante, tem que estar olhando todo dia. Você pode chegar numa empresa e dar uma porrada de gestão e ajustar um monte de coisa? Pode, mas dali para frente é ajuste fino, gente. É ajuste fino e cauda longa. Hoje todo mundo quer acelerar coisas, que eu falo que pressa é diferente de rapidez. Eu acho que a gente tem que ser rápido, mas a gente não pode ter pressa, porque a pressa atropela muitas coisas, né? E dentro dessa característica de prioridade, eu tenho que entender em cada caixinha minha ali aonde que eu vou dar voz e vez, de que forma. E aí vem de novo, né? Como é que eu vou tomar essas decisões de prioridade se quem executa está validando ou está conduzindo? Que muitas vezes é a parte interessada do negócio, né, e pode conduzir. Eu não estou falando só de má fé, gente. Eu estou falando de erros técnicos ou até às vezes de experiência e profundidade, né? Por exemplo, eu posso ter um profissional dentro da minha empresa que dentro da experiência dele dentro da minha empresa, ele é profundo, mas ele não tem experiência de mercado. E os fatos novos que chegam, será que ele é o melhor para tomar a decisão? Tudo isso eu tenho que ter no meu board estratégico. Tudo isso eu tenho que ter uma cauda para que eu possa buscar isso. Ou seja, gente, todo mundo que está em uma fase de crescimento ou que já está médio, porte para grande, precisa entender que tem um tempo que tem que ser dedicado a compliance, principalmente a governança nesse caso, para entender quais crises virão, quais são os pontos a quem buscar, quem confiar e como dar prioridade diante disso, de forma que não atinja o principal, que é o growth, que é o crescimento das empresas, porque o que eu vejo muitas vezes a crise chega, se instala e a empresa para, ou às vezes pior, começa a decair, né, em detrimento de não ter tido antes um planejamento ou mesmo uma ação
né? Por questões de relacionamento, de confiança, ou por questões de não ter alguém profundo o suficiente para ter aquele olhar, ou às vezes mesmo, gente, através de indisciplina mesmo, de falta de responsabilidade diante daquilo, porque ninguém teve coragem de ir lá e puxar a orelha. Tava todo mundo vindo que o carro estava indo para o abismo e ninguém foi lá e teve coragem por questões de relacionamento ou de própria hierarquia. Então, fica aí a dica. Um aspecto que eu quero entrar aqui é personalizar a solução para cada problema. O que isso quer dizer na prática? Pessoal, se você está num momento de cadeia, se é uma startup, se é muito pequeno, essa personalização geralmente vai estar ali no founder, vai estar ali, né, num grupo seleto e pequeno de pessoas que precisa fazer esse bate-bola e que tem que saber a hora que o limite deles chega e onde levantar a mão para buscar alguém externo, seja um jurídico, seja uma contabilidade, seja uma consultoria qualquer, para que possa dar esse apoio. Se você já está numa esteira mais média, eu acho que o primeiro passo dessa personalização é buscar o compliance. Ó, então eu já tenho um time, eu tenho um time que faz isso, eu tenho um time que faz aquilo, eu tenho, né, os meus analistas, especialistas em cada área. Quem vai vir passando essa esteira, revendo tudo isso com capacidade e profundidade para poder fazer essa gestão desses setores e aplicar ali a coerência, né? Ó, hoje está sendo feito isso, pode melhorar, amanhã está sendo feito aquilo, pode melhorar, tem que buscar aqui um profissional especializado, tem que investir nisso aqui. Isso, gente, vai desde branding, marca, comunicação, marketing digital, até a esteira lá do financeiro, TI, contas a pagar, receber, contabilidade fiscal, né? Uma empresa é um organismo como um todo. Né? Eu brinco o seguinte, não adianta você ter uma Ferrari num setor e um Fusquinha na outra, cara. Vai dar problema em determinado ponto ali, né? A cadência, às vezes, é melhor você estar de Corolla, né, em todos os setores e preparando o investimento para sempre ir para frente em todos os aspectos. Então, assim, buscar a coerência do compliance, lembrando que o compliance não é só validar a parte técnica, eu estou no ambiente legal, eu estou cumprindo todas as minhas obrigações legais, junto com as entidades que me regem, né? Por exemplo, aqui na CIS a gente tem que cumprir tantas horas anuais de qualificação, de treinamento, de profundidade, para que eu possa continuar sendo membro do IBGC. Esses dias agora mesmo eu renovei, né, toda a minha credencial dentro do IBGC. Para quem não sabe, IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança e Compliance, que rege todos os conselheiros que podem estar na mesa de conselhos de multinacionais, empresas de grande porte, né, deveriam ter essa coerência. Eu estou dentro do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro, né, voltado para a área de auditoria, né? Então, assim, eu tenho que ter esse compliance legal, eu tenho que estar de acordo lá, eu tenho que estar cumprindo minhas horas de treinamento, eu tenho que estar credenciado junto com o CRC. Então, você tem um monte de entidades, assim como uma empresa de alimentação tem, como uma empresa de engenharia tem, entender se dentro desse mundo legal, desde ali do corpo bombeiro, de um AVCB, né? Tudo isso passa a ser parte de um game diferente quando eu começo a crescer, né? Eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que haver assistência. Então, quem que está conduzindo isso? A persona. Aquela persona que tem credencial, capacidade e experiência. A gente não pulem a parte da experiência, né? A gente tem um dilema hoje muito grande, que eu, né, debato ele muito nas redes sociais, que é o seguinte. Vamos pensar que eu tenho um profissional que é raso, que não tem experiência, mas ele tem 10 milhões de seguidores do mundo digital. E eu tenho um cara que está 40 anos na área, 1000 projetos feitos, executados, concluídos, com um monte de referência prática. Qual que é o peso disso hoje em dia? Eu não estou criticando um, nem qualificando o outro. Eu estou dizendo assim, quem vai chegar e mediar isso? Aonde eu vou buscar? Qual profissional tem mais valor para aquele momento da empresa? Né? A gente não pode confundir essas coisas. A gente tem que ter qual persona vai ser a responsável e principalmente vai assumir. Porque o que eu vejo muito dentro das empresas também é assim, você coloca uma pessoa, ela não formaliza, ela não faz um relatório, ela não põe a cara dela a momento nenhum a risco, né? Então, assim, até o perfil da pessoa, ela é importante. Eu, por exemplo, tenho uma frase que é o seguinte, eu prefiro contratar perfis e desenvolver habilidades. Porque o perfil ele tem que encaixar dentro da sua crença, dentro do seu valor, dentro do seu DNA, né, para cumprir aquilo que é o propósito da empresa, né? Uma empresa pode e deve, né, rediscutir seu planejamento estratégico, tudo isso, ótimo, sim, mas caráter e ética, para mim, isso é indiscutível, né? Então você tem que ter perfis que se enquadrem naquilo ali, que vão ter valor naquilo ali para que possa ter a afinidade com todo o projeto, né? Então,
essa questão de perfil é muito importante, né? Para você ter a persona. Um exemplo prático, né, clássico aí do mundo geral às vezes eu tenho 5 vendedores, pego meu melhor vendedor e coloquei como gerente. Eu perdi minha grande força de venda e às vezes tem um péssimo gerente, porque perfil de gerenciamento é diferente de perfil de venda, né? Então, assim, esse tipo de situação, para mim entender a persona e como essa persona vai conduzir tudo isso, eu classificaria em 3 pilares. Entender se as crenças, os valores éticos dentro da organização batem. Segundo, se ela tem profundidade, né, dentro disso. Terceiro, experiência prática em conduzir isso. E quarto, entrega. Né? Então, eu acho que tendo esses pilares, você consegue definir aí uma boa persona. Um ponto, gente, que também eu vejo hoje, né, muitas situações colocadas dentro da empresa, por exemplo, o one-on-one, precisamos de fazer 360, tá tudo bem, eu acho que são ferramentas maravilhosas e precisam ser mantidas. Mas a gente não pode pular um ponto que para mim ele é sine qua non, né? Ele é fundamental dentro das organizações, que é a transparência. Eu acho que quando você entra num game, você precisa entender qual que é aquele game. Vou dar um exemplo, né? Nós temos 21 anos de mercado. Eu nunca tive um processo trabalhista. Não é que eu ganhei, não. Eu não tive. Eu nunca tive um processo contra o cliente. Eu nunca tive um processo do cliente contra a minha empresa, ou as minhas empresas no geral. Então é o seguinte, por que isso acontece? Todo mundo que entra, eu deixo claro o que eu penso, qual que é a minha fonte, né, inspiração do meu propósito, do porquê que eu abri um negócio, qual que é o nosso DNA, o que eu penso da parte técnica, de qualificação, o que eu penso quanto ao atendimento do cliente, qual que é a nossa regra de labor, né? Porque hoje nós temos regências, porque todo mundo quer tratar a CLT. A CLT é um dos compliance legais ali, tá? Mas fora isso, tem outras regências, né? Do ponto de vista de cultura, do ponto de vista do que a gente está acordando. Aonde eu trabalho, né, seja em cliente, seja dentro das nossas empresas, do nosso grupo, a gente prega o seguinte, vamos fazer um contrato, né, um contrato com código de conduta. Esse código de conduta, ele vai passar ali e permear várias posições da empresa, desde investimento até posições junto à mídia, posições junto ao cliente, né? Eu constantemente, em reuniões nossas, eu refaço, refalo, coloco isso, eu lembro todo mundo do nosso aspecto ético, do nosso aspecto, do nosso DNA, por que nós funcionamos, quais são nossas crenças e valores. Essa transparência junto ao time, ela é fundamental para que a empresa vai criando esse enraizamento cultural, né? O que eu vejo muitas vezes também dentro das empresas é o seguinte, elas chegam com essa onda, seja em qualquer ferramenta digital, one-on-one, 360, não importa, contrata às vezes headhunter, equipe de RH e tudo, só que ela prega um negócio e age diferente, né? Aí, gente, não tem remédio para isso, né? Esse negócio de faça o que eu falo, né, mas não faça o que eu faço, para mim não funciona, ou funciona durante muito pouco tempo, né? Eu tinha um patrão que ele falava comigo o seguinte, você pode enganar muitos por pouco tempo, poucos por muito tempo, mas nunca todo mundo o tempo todo. Isso foi uma coisa que eu gravei para mim. Então é o seguinte, para que você seja de verdade, você tem que ser coerente com as suas ações e com os seus propósitos. Obviamente que uma empresa ao longo de uma vida ou ao longo do seu crescimento, ela vai tendo um monte de novos desafios, de novas a pivotar, ela pode passar por um monte de situações. Beleza, mas aquilo que está acordado, aquilo que foi tratado, se em algum momento precisar ser revisto, e é justo que seja em algum momento dela, que seja revisto, mas que, de novo, fique transparente, que a linguagem direta daquilo fique clara. E que as ações não sejam incoerentes com aquelas crenças e valores, com aqueles propósitos ali colocados à mesa, de forma, né, a que o time e todo o nível, porque não é só time, é os stakeholders, são clientes, são fornecedores, né? Toda a cadeia envolta em torno disso, que está ali convivendo no dia a dia daquelas expectativas, daquelas situações. Ou seja, a gente tem que falar, né? Agir. E eu tenho uma pirâmide que eu gosto dela muito, que é o seguinte, eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que ser. Depois a gente vai fazer. E depois a gente vai ter.
E o que eu estou percebendo muitas vezes é que as organizações, as instituições, a própria cultura quer inverter essa pirâmide. Não tem como inverter isso. A base, ela precisa ser sólida, né? E para a base ser sólida, eu preciso de ser. Quando eu sou com meu pai, eu sou com meu filho, eu sou com meus amigos, eu sou dentro da empresa. Né? Esse negócio de pessoal e profissional, cara, né? Eu sou um ser único. Obviamente que eu tenho que respeitar os ambientes, né? As instituições que eu estou, mas eu sou um ser único. Então, se eu sou de um lado de um jeito e do outro, claro que eu vou criar ali um monte de ruídos, né? Um monte de frestas que vão ser o primeiro ponto das crises que nós vemos discutir nos vídeos anteriores, que vai causar consequências para dentro da empresa. E aí vem uma frase para a gente poder fechar, aquela questão da lei do universo, né? Eu planto o que eu colho, se eu semear eu vou colher e não tem jeito de pular etapa. Então, após sermos, né, transparente, claro, com toda a equipe, formalizar isso de forma, né, que fique evidente tudo isso, eu preciso também ter processos claros, né? A equipe precisa entender, porque a primeira parte eu falo que é o quê, a segunda parte é o como, né? E eu vejo muito hoje também as pessoas pulando a parte do como, né? O que é fácil de eu falar, eu quero ver o como aplicar. Então, a primeira parte do como, de eu ter um processo claro, é quem é líder cumprir o próprio processo. É quem pregou tudo aquilo, né? Ser coerente com aquele processo. Porque senão, eu sou o primeiro a dar um mau exemplo. Vou dar exemplos práticos para vocês. Eu vejo empresas falar assim, mas eu tenho um monte de problema no financeiro. Aí quando eu vou ver, o dono compra no cartão de crédito, não qualifica qual despesa ou qual custo, ele vai lá, pega dinheiro no caixa, não assina um recibo, né? Ele mesmo acultura a empresa dele a não ter essa transparência que ele quer que pregue que os outros tenham. Vou dar um exemplo clássico que eu tive uma vez. Convivemos uma vez com uma empresa que ela tinha dentro da esteira de negócio dela a cadeia quase que vertical completa. Então ela comprava e vendia máquinas e equipamentos, ela dava manutenção e serviço para essa máquina e ela locava as mesmas máquinas. Bom, olha para você ver. Chegou um dia que nós fomos implantando, né, o compliance, principalmente na parte de gestão de estoque, que era o grande patrimônio da empresa, né, tinha muitos milhões ali investidos. E aí, sempre, mesmo com o processo, mesmo com o líder profundo que dominava bem, mesmo com a ferramenta que é um RP de qualidade, sempre a gente tinha quebra de estoque. Quebra de estoque é furo de estoque, o estoque não bater. Sempre, constantemente. Um dia eu cheguei lá, tava uma briga mesmo, de quase sair no tapa, o gerente comercial com o gerente de logística, o gerente de supply chain, que é quem cuidava da cadeia de estoque. Por quê? Porque aqui vendia e às vezes não tinha lá para entregar e tal. Bom, nós tivemos que chegar num refino disso tão grande, porque estava afetando muito a empresa. Olha o que deu. Nós chegamos a diagnosticar que todas as quebras de estoque estavam dando no final de semana. Então, quando você chegava na sexta, começava a faz inventário na segunda, na terça. Bom, diagnosticamos isso. Colocamos uma câmera para entender por que no final de semana estava dando essas quebras. O que acontecia? O cliente ligava para o dono, era uma empresa que era de um dono só, não tinha sócio. Ele pegava o carro dele, entrava dentro da empresa, não anotava nem no papel de pão, pegava as máquinas e equipamentos, punha lá para atender o cliente e saía e ia embora. Dava na segunda-feira, estava com problema. Então, assim, não tem problema em fazer isso, era atendimento ao cliente, servir o cliente, está tudo bem, mas eu tinha que implantar um controle ali. Então isso é uma das coisas que eu faço, se o processo não está claro, né, e o processo tem que estar claro para todo mundo, aonde que às vezes o próprio líder provoca, né, o desequilíbrio ali do processo. Então não esqueçamos isso, porque isso é fundamental. Então cultura vem top-down, né, de cima para baixo. Se eu não sou organizado, como é que eu vou pregar a organização? Né? Eu dou um exemplo sempre para os meus clientes, que é o seguinte: vamos pensar o seguinte, nossa filosofia é não deixar lixo no chão. Aí eu coloco 10 auditores por funcionário, para que ninguém jogue lixo no chão. Ali passou um líder e julgou. Cara, esquece. Não tem forma de você controlar isso. Entende? Então, sim, primeira coisa de um processo claro é que a liderança, quando constrói o processo, seja o primeiro a cumpri-lo. Isso é ponto sine qua non. Segundo ponto, esse processo claro, ele tem que ser prático e didático do ponto de vista do dia a dia de todos que estão envoltos conseguir cumpri-lo, conseguir ter, inclusive, de certa forma, um prazer. Um exemplo que eu dou é o seguinte: geralmente quem trabalha no mundo de RP, de tecnologia, quer fazer interfaces amigáveis, né, de forma que o público que está ali
mexendo com aquela ferramenta, seja um aplicativo, seja um sistema, tenha mais afinidade, quase intuitivo, né, de poder. Quando eu vou fazer um processo, eu tenho que pensar muito nisso. Né? Então tem que ter processos em que eles sejam intuitivos no sentido de facilitar a vida da organização. Porque às vezes quer criar processos muito mirabolantes, usar siglas maravilhosas, termos em inglês, e que não coincide na prática com algo funcional. Né? Ou às vezes, gente, dependendo do nível de maturidade da empresa, eu faço o feito é melhor do que o perfeito. Né? O ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente tem que caminhar sem acelerar de 0 a 100. Vamos criando uma constância e evoluindo ali nas etapas até ter um processo mega, né, blaster top, que possa ser funcional daquele jeito. Então eu tenho que olhar também para a capacidade e para o universo, porque eu vejo muitas vezes chegar, né, pessoas de fora e querer criar processos mirabolantes, não, lá na Apple, né, lá nos Estados Unidos, pô, cara, lá é outra empresa, outra cultura, é outra forma. Eu tenho que entender qual organismo que eu tenho ali na mão. Então, um processo transparente depende muito do organismo que está e do momento daquele organismo. Né? E aí eu acho que cria uma inteligência da liderança, entender tudo isso para criar isso. Inclusive com planejamento estratégico mesmo. Ó, esse ano eu vou de 0 a 30, depois até 70 e depois eu vou chegar a 100. Né? Talvez essas cadências atraem as pessoas. Né? Cria ali aquele universo de entendimento. E eu posso ter, obviamente, dentro de setores, depende do growth, que às vezes o crescimento provoca muitas situações de processo, e também do amadurecimento da equipe, ter situações diferentes, né? Mas que sejam, do ponto de vista de processo, claro e prático. E, obviamente, né, finalizando, a formalização dos mesmos e que todo mundo tenha acesso a isso como pesquisa, como fonte de pesquisa e de liderança, que nas dúvidas ali vão criar o formato de solução, de apoio, das pessoas se sentirem integradas e também entender que tem ali um apoio para que aquele processo seja cumprido. Bem, pessoal, dentro de tudo que nós comentamos, de todos os vídeos, qual que é a sua dor? Né? Você quer comentar alguma coisa, trazer alguma coisa para complementar isso tudo? Tem uma forma de eu te ajudar, de eu te servir quanto a isso? Coloca aí nos comentários, busque nas nossas redes sociais para que a gente possa apoiar vocês, né, entender tudo isso e trazer junto com a nossa experiência esse servir, né, esse serviço junto a vocês, de dar o feedback, de pegar ou temas que talvez a gente ainda não tocou, que seja importante para vocês, vocês querem esclarecer de alguma situação que vocês estão vivendo, de possibilidade, de oportunidade ou de dor, conte conosco para que a gente possa servir vocês nisso e poder dar esse apoio, né, através das redes sociais, levando esses 21 anos de experiência junto a vocês. Para você que está chegando aqui agora, não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho e nos seguir nas demais redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo.